Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rodrigo Patrão e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um método que eu acabei desenvolvendo ao longo de todo o tempo que eu tenho como vendedor, que é um método que eu tentei puxar mais para facilitar para o vendedor que vai usar ele, né, que eu chamo ele de método meta. Por que é meta? Porque todo vendedor precisa bater sua meta, né? Então, se você é um vendedor, você sabe que você vai medir aquele resultado, ou se ele é bom ou se ele é ruim, se ele atingiu a meta dele. Atingiu, ele é um bom vendedor. Não atingiu, ele está ali no processo de crescimento. E neste método, cada uma das letras tem um significado. Então, M é mentalidade, E é estratégia, T é técnica e A é ação. Então, neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de cada um deles para você entender qual é a importância de você conseguir aplicar esse método dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, para que você consiga ter bons resultados, tá? Primeira coisa que é importante a gente falar, quando nós estamos falando de vendas, muitas vezes o vendedor não consegue ter uma boa performance justamente porque ele se encara, ou seja, ele olha para si mesmo e acaba não confiando que ele pode ter um bom resultado. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir no todos os locais que a gente vai, todas as palestras que eu participo, tem algum palestrante que fala assim: vendas é o único segmento que pode fazer com que uma pessoa ganhe mais do que um médico, sem precisar estudar como um médico. É a pura mentira, tá? Por quê? Porque se você quer ser um vendedor, você precisa sim estudar, você precisa sim se expor, precisa sim colocar um tempo para poder melhorar a sua comunicação, melhorar a forma de conhecimento sobre o produto ou serviço que você oferece, precisa fazer relacionamentos. Então tudo isso demanda um tempo. E isso não acaba só depois que você conseguiu bater a sua primeira meta do mês, porque existem muitos negócios que no mês que vem essa meta zera. Então, ou seja, você começou a trabalhar, fez 200 mil nesse mês, no próximo mês zerou de novo, vai ter que começar tudo de novo. Então, como que isso não exige novos conhecimentos? Como que fazer esse resultado não vai exigir de você que você sempre esteja se aprimorando? Então, por isso que quando nós estamos falando de vender melhor, nós estamos falando também de aprender mais, ou seja, de mentalidade. E essa mentalidade é você ser autorresponsável, é você definir suas metas, é você saber definir bem ali as crenças que estão te limitando, extrair bons resultados dos seus relacionamentos, conseguir entender, ter uma visão diferente sobre você, sobre seu merecimento, sobre dinheiro, sobre a questão financeira, porque muitas vezes você vende um produto que é muito caro, mas para você é caro. E se você pensar que você não tem condição, muitas vezes você vai transparecer isso para o seu cliente. Então, você precisa sempre trabalhar aqui primeiro. Então, sua mentalidade é a etapa número 1. Não adianta você falar bem, não adianta você ser um excelente comunicador se a sua mentalidade não está bem. Conheço pessoas que têm uma excelente dicção, uma excelente forma de vender. Para mim, essas pessoas que conseguem falar, vender qualquer coisa, são excelentes, mas eu vejo que pessoas assim que não têm mentalidade forte estão sempre quebradas. Por quê? Porque a mentalidade é importante. Então, se você quer ter bom resultado, a primeira etapa que você tem que trabalhar é a sua mentalidade. Segunda coisa, desenvolver estratégias. E quando eu falo estratégias, são meios de você adquirir novos clientes. Então, uma coisa que é importante e as pessoas não consideram é o seguinte: a pessoa entra numa empresa para poder vender e ela acha que a responsabilidade de atrair o cliente para a empresa é da empresa. Às vezes sim, tá? Na maioria das vezes a empresa é responsável por trazer esse cliente, mas pode ser que a empresa não esteja conseguindo. Então você precisa ter as suas estratégias de aquisição de cliente, como por exemplo, participar de grupos de empresário, participar de eventos, participar de grupos de network, participar de uma série de eventos na região para que você se torne mais conhecido. Colocar conteúdo nas suas redes sociais em prol da empresa, ou em prol do serviço, ou em prol do que você está oferecendo. Colocar mais conteúdos dentro do seu próprio Instagram ali, naquele destaque que tem, para que as pessoas que você conhece vejam aquele destaque. Começar a falar com pessoas que você acredita que tem potencial de compra, que você já conhece, fazer uma lista, né, que a gente chama de lista quente, que são pessoas que já te conhecem, que já têm confiança em você. Então, todas essas estratégias são estratégias que o vendedor precisa pensar para ter pontos de aquisição e não depender só dos leads, ou seja, dos contatos gerados pela empresa. Então, essas estratégias, um bom vendedor, ele desenvolve para si próprio. Então, quando você começa a ter bons resultados, aí sim, você vai conseguir extrair isso dentro da sua mentalidade, dentro da sua estratégia, e aí a gente vai para a parte de técnica. Percebe que eu ainda não falei da venda em si, de negociar com a pessoa, porque ela só vem agora, é a terceira etapa, porque é justamente
como você vai falar com o cliente. Não adianta também você receber um contato e não saber como lidar com ele, né? Então, pô, a minha empresa não dá lead, tá? Mas a minha empresa dá lead, mas eu não sei converter. Então você precisa saber lidar com esse cliente. Então, o cliente chegou na sua mão, o que que você faz? Quais são as perguntas que você vai fazer? Qual é o direcionamento que você vai fazer com aquela pessoa? O que você precisa entender para poder oferecer o seu serviço ou o seu produto? Como você vai fazer a apresentação? Tem uma apresentação? Não tem? Você pode fazer? Quais são os cases que a sua empresa já apresentou? Ah, Rodrigo, a minha empresa é nova, mas quais são os cases de pessoas que usam produtos semelhantes aos seus? Tá? Então, você precisa ter essa técnica para poder falar com a pessoa. Objeção, como você lida com objeções, como que você vai fazer o fechamento de vendas. Então, tudo isso vai exigir que você tenha uma técnica. Então, por isso, a técnica entra aqui, justamente na parte onde você vai executar. E falando de execução, é manter uma cadência destes três, ou seja, que é a última etapa, que é a ação. Não adianta você estudar, não adianta você se relacionar, não adianta você ter técnica se você não sai do lugar, se você não faz nada, se você não executa nada. Você é um grande gênio que não sabe fazer nada, entende? Ou que não faz nada. Então, por isso, a ação faz parte de tudo que tem crescimento. Se você quer crescer, precisa agir. Não existe resultado positivo de quem não age. Então você precisa sim tomar atitude, fazer as coisas aplicando tudo que você aprendeu. E aí você vai entender que a teoria é bem diferente da prática. E se você não consegue colocar isso em prática, você não vai conseguir entender, vai achar que é só o que você imagina e não vai ter resultado, que é o principal. Então, dentro desse método, eu pensei em trazer algo que fique mais fácil para você entender. Vendedor é uma pessoa e não é só técnica, e não é só falar, e não é só falar bem, é você realmente colocar as coisas da forma correta para você ter resultado. Então, se você espera chegar a um resultado positivo como vendedor, como um representante comercial, você precisa entender que você precisa primeiro trabalhar cada uma das etapas para ter retorno no seu financeiro, no seu bolso, tá bom? Então, muda aqui, muda internamente, muda a sua postura, que aí você vai realmente sentir que a mudança vai te trazer dinheiro, beleza? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, espero que você tenha tirado alguns insights desse conteúdo, e se você gostou, se inscreve, nos vemos nos próximos vídeos, valeu, até mais.